Olá pessoal, bom dia! Vamos voltar aqui para a nossa aulinha de Direito Administrativo. Hoje eu vou falar sobre um tema, aliás um parênteses em relação à matéria de Direito Administrativo. Falar sobre os serviços notariais e de registro. É um serviço considerado serviço público, é um serviço delegado, previsto na Constituição Federal. Para exercer atividade de notarial, você precisa fazer um concurso público. Os concursos públicos são super concorridos. E aonde está isso? Está no artigo 236 da nossa Constituição Federal. Está lá. Esses serviços são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Não esqueça, artigo 236, que aliás é um concurso muito concorrido, com poucas vagas e com nível de exigência muito alto. É que muitos juízes de carreira deixam a magistratura para concorrer a uma vaga de cartório. Então, é um concurso muito difícil. Eu digo o seguinte, que eu peço que se faça uma leitura dos dispositivos constitucionais que trata acerca dos serviços notariais. É importante que você faça uma leitura. Eu até trouxe aqui o artigo 236 para você memorizar. O que diz o artigo 236 da nossa Constituição Federal de 1988? Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Beleza? Então está lá na Constituição Federal. E olha que interessante, o ingresso de atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento de remoção por mais de 6 meses. Então, um cartório, qualquer localidade do Brasil, não pode ficar sem um titular. Há necessidade de abrir uma remoção de outros locais para preencher aquela vaga. Isso está previsto na Constituição Federal, artigo 236, parágrafo 3º. Então, na verdade, veja a importância do trabalho notarial. É um trabalho que ele não está previsto em lei ordinária, previsto na Constituição Federal, dada a sua relevância, para a sociedade brasileira. Esses serviços, qual que é a finalidade precípua, de um serviço notarial? O que ele faz? Nós sabemos, nós utilizamos, serviço, qual que é a ideia desse tão importante serviço, é de dar publicidade aos atos jurídicos, autenticidade, a segurança e eficácia dos atos jurídicos, isso aqui, olha que interessante, essa regulamentação está lá no artigo 1º da Lei 8935/94. Então você tem que começar já de plano, ler o artigo 236 da Constituição Federal e já começar a se inteirar, a ler a Lei 8935/94. Essa lei, ela veio a regulamentar o artigo 236 da nossa Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, a gente chama Lei dos Cartórios. Todo mundo quem trabalha em cartório já deve conhecer muito bem a 8935/94. É uma lei com poucos artigos, uma lei pequena, de fácil leitura, de fácil compreensão também. Peço que você leia, especialmente se você tiver aí pretendendo uma vaga, de cartório. Então, essa lei tem que estar na ponta da língua
toda ela, né, todos os 53 artigos. Uma lei fácil, de fácil compreensão, uma lei bem tranquila. Tá? E como eu já falei, o ingresso na carreira notarial, né, e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique, né, vaga pelo prazo de 6 meses. Aqui eu fazendo um parêntese, já falando sobre cartório, sobre serviço notarial, eu peço que você dê uma olhada no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Lá você consegue obter mais informações acerca sobre os serviços notariais. O CNJ, ele regulamenta muita coisa, né? Então, peço que você leia o artigo 236, a lei 8935 e acesse o site do Conselho Nacional de Justiça, Serviços Notariais, né? Então, agora, e na verdade, se faz a pergunta que se faz: quem realiza os concursos para preenchimento das vagas de notarial? Né? São os respectivos tribunais, os tribunais de justiça, né? Cada estado realiza o seu concurso. Está aqui à minha frente o último edital do TJMS, né? Então, esses concursos, eles são realizados pelo Poder Judiciário, né? E também ele é acompanhado em todas as suas fases, por um representante da OAB e do Ministério Público, bem como um notário e registrador, alguém do cartório, né? O concurso ele é muito observado, muito bem observado, né, por pessoas externas. Então, um concurso muito interessante, concurso sério, concurso muito bem feito, né? Até se você olhar o edital, a gente percebe o nível de exigência, a quantidade de leis que você tem que estudar. É uma preparação para mais de 4 anos. Você não se prepara para um concurso desse com 6 meses, impossível, né? Agora, a pergunta que se faz serviço de cartório, e quem pode concorrer a um cargo, né, de notarial? Essa mudança é recente. Até pouco tempo não se exigia concurso público para cartório, né? Havia uma transferência, né, de pai para filho, e aquela coisa toda. Isso hoje acabou, né? Olha, quem pode concorrer a um cargo de notarial? Poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da publicação do edital, 10 anos, né, de exercício em serviço notarial. Obviamente que os demais concorrem, os demais bacharéis, né, concorrem. A regra é ser bacharel, mas há uma exceção. A lei 8935, artigo 15, diz que se você já trabalha em cartório há mais de 10 anos, você pode concorrer a uma vaga de notarial. É interessante, porque sempre tem que as pessoas trabalham já há 15 anos, há 20 anos no serviço notarial, com larga experiência. A lei possibilita, né? A lei 8935, lá no artigo 15, dê uma olhadinha lá no artigo 15, o que fala a lei dos cartórios, 8935, é importante que você leia. Acho que eu até trouxe aqui, para você aqui, o que fala o artigo 15, né? Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, aí, com a participação em todas as suas fases, da OAB, do Ministério Público, e de um notário e de um registrador. Parágrafo lá embaixo, parágrafo 2º, ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito, que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso da prova de títulos, 10 anos de exercício, né, notarial e de registro. Importante. Agora, te confesso, para você que não é bacharel, para concorrer a um cargo desse,
é algo que você tem que ser muito focado. Mesmo para quem já é bacharel, é difícil, imagine para quem não é bacharel. Tá? Porque o bacharel em Direito, ele passa por todas as matérias, ele estuda todas as matérias, processo penal, direito civil, processo penal, né? Enquanto que o não bacharel, ele é muito limitado, ele vai ter que, na verdade, ter um outro nível de esforço, né? Nível de estudo muito mais elevado. Né? Então, leia lá as atribuições, né, que eu já falei, notário e o registro. Quais são as principais atribuições, né, desse notário, tabelião e do oficial de registro ou registrador? São profissionais do direito competentes para praticar atos dotados da fé pública, a quem é delegado a atividade notarial e de registro, artigo 3º da 8935. A atividade notarial é uma atividade importante, né? Ela dá a ideia é a segurança jurídica dos atos praticados pela sociedade. Tanto é que os cartórios são exigentes, muito exigentes, né? E precisa ser exigentes, não tem como ser diferente, né? Eu até trouxe aqui para você no artigo 5º, né, da lei. Conforme o artigo 5º, os titulares de serviços notariais, eles são. Lá dentro, internamente, existe uma divisão, né, dentro do cartório. O artigo 5º da lei do cartório fala sobre isso, né? São tabeliões de notas, tabeliões e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliões de protesto de título, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos, de documento civil, das pessoas jurídicas, e oficiais de registro civil das pessoas naturais, né, e de interdição e tutela, e oficiais de registro de distribuição, artigo 5º da 8935. Então, essa 8935 ela traz para você, na verdade, quem é quem dentro do ambiente cartorial, né? E quais são os requisitos para você se inscrever, na verdade, nas funções notariais. A lei traz um ponto interessante, tá? Você tem que ter habilitação em concurso, tem que ser habilitado, requisito para ingressar nas funções registrais, habilitação em concurso público, nacionalidade brasileira. Pode um americano fazer um concurso no Brasil? Pode um chinês concorrer, um japonês concorrer a um cargo público notarial? Não pode. Então, a nacionalidade, isso pode cair até numa parte de concurso, provas, outros concursos, né? Então, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito ou a verificação da conduta condigna para exercer, né, a profissão. Artigo 14 da 8935, está lá na lei dos cartórios. Agora é muito boa, lei fácil, né? Gente, até aqui tudo bem, muito bom. Agora, estando você num cartório, você tem responsabilidade pelos atos notariais. Está lá, artigo 22 da lei do cartório. Respondem pelos danos causados a terceiros, tanto culposamente quanto com dolo, seja pessoalmente ou por seus substitutos. Isso foi confirmado pelo STF. Então, os notários respondem, né? Pelos seus atos. Na verdade, um cartório não pode praticar um ato ilegal, um ato prejudicial ao cidadão. Tanto é que a questão é interessante, você que está fazendo um curso aí, há uma repercussão geral nesse sentido do STF. Olha aqui, o que fala o tema 777 do recurso extraordinário do STF? O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de incorrer em improbidade. Obviamente que o Estado, né,
responde pelos atos notariais, né, a reparação, só que, como fala aqui, assentado o dever de regresso contra o responsável. Nós temos uma ação que chama ação regressiva. Né? Quando o agente público causa um dano, o Estado paga, né, repara aquele dano e depois se volta em face do causador do dano. É o caso aqui do cartório. A questão não está nem... onde está escrito isso? Isso aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Está lá no tema 777, se quiser olhar o RE 842646. RE 842846. Dê uma lida para você entender. Eu acho que quem está fazendo concurso para cartório precisa entender essa dinâmica, essa questão, especialmente das responsabilidades dos cartoriais. Né? Agora vem um ponto muito interessante, um ponto que às vezes nos causa indignação, né? Os famosos emolumentos. Né? O trabalho cartorário é muito caro, né? Sabemos que ele cobra caro. O valor dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados ao usuário tem natureza jurídica de taxas de serviço público. Está aí. Isso aqui está regulamentado na lei 11.169/2000, tá? Lei dos emolumentos. Dê uma olhadinha nessa lei, né? Aqui ele fala, emolumentos, há uma distribuição desses valores, né? Há um repasse, né, para o Estado, e é um repasse aqui, outro repasse interessante, repassado ao Tribunal Fiscalizador. A taxa de polícia, existe um repasse chamado taxa de polícia. Isso pode cair no concurso. E o que é taxa de polícia? Apesar do nome levar a entender algo diferente, não é bem taxa para Polícia de Segurança Pública, é uma taxa administrativa. Os cartórios repassam para o Estado, né, para os TJs, né, cobrada. Essa é uma taxa administrativa cobrada na regulação de certas atividades como segurança, higiene, atividades econômicas, além da propriedade, né, dentre outros. Havendo interesse público, pode ser criado novas taxas, né, nesse sentido. Ok? Agora, uma coisa interessante que eu estava lendo sobre isso. Nós, servidores públicos, somos submetidos à tal da aposentadoria compulsória. E os notariais? Será que eles também submetem à aposentadoria compulsória? Então, interessante. Né? Qual que é o período, qual que é o prazo para você ficar no serviço público, no judiciário? 75 anos. Pena que isso não se aplica ao poder, né, ao poder executivo. Né? Mas ao judiciário, sim. Segundo, olha o que fala sobre a aposentadoria compulsória dos notários. Segundo o entendimento do STF, os titulares de cartórios e notários não estão sujeitos à aposentadoria compulsória disposta no inciso 2 do artigo 40 da nossa Constituição Federal. Então, os proprietários de cartórios aprovados em concurso público podem ficar a vida toda, digamos assim. Não há um limite de idade. Nós temos limite, eu sou servidor público, até os 75 anos. Os notários, não. Esse é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, está na ação direta de inconstitucionalidade 2602/2005. Você que está fazendo concurso para notários, dê uma lidinha nessa ADIM, ADIM 2602/2005. Interessantíssimo. Ainda que já encaminhando para o fim, eu quero afirmar você que os serviços públicos notariais de registro são exercidos em caráter privado, né? Artigo 236 da Constituição Federal, né? E os seus colaboradores, seus funcionários, né, sujeitam-se ao regime trabalhista comum e não haver necessidade de realização de concurso público para os colaboradores. Então, olha o que fala aqui, eu vou ler certinho para você. Os serviços públicos notariais de registro
são exercidos em caráter privado. Artigo 236 da Constituição Federal, que pretendeu enfatizar a ideia de que a contratação de funcionário para trabalhar em cartório é livre, sujeitando-se ao regramento da CLT. Beleza? Isso aqui foi um resumo breve, né, para você que está aí, cartório, eu tenho uma vontade de trabalhar em cartório, ser dono de cartório, ser um empresário de cartório, tá aí algumas ideias para você. Claro, isso aqui não chega nem é muito pouco para o conteúdo do concurso. O concurso é muito extenso, então você tem que se preparar. Para ser aprovado num concurso desse, é um projeto de vida, não é algo por acaso. Né? Beleza, turma? É isso aí. Paramos por aqui. Na próxima aula, eu vou falar agora, voltar já para o direito administrativo, falar sobre princípios do serviço público. Quais são os princípios do serviço público? São vários: adequação, obrigatoriedade, atualização, modernidade ou adaptabilidade. São vários princípios interessantes aplicáveis aos serviços públicos. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.